Olá, escutelas! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Escuta Ela Podcast. E este episódio em específico é pra você que tá sentindo que tá travada em alguma coisa da vida. E deixa eu te falar, isso é natural, tá? Todo mundo passa por algum momento da vida que você se sente empacada. Essa sensação de angústia de não saber exatamente qual é o caminho que você tem que percorrer. Você se sente um pouco desconectada com o seu momento atual, medo do futuro. Todo mundo passa por este processo. E eu tô aqui, neste episódio, pra te convencer que esse é um dos momentos mais importantes da sua vida. E que se você mudar a lente, você vai entender que agora é a hora que a sua vida está te pedindo pra mudar, te pedindo pra encarar a transformação. E é uma oportunidade de você pegar essa página que tá muito nebulosa do seu próximo capítulo e escrever com certeza, com presença e com o brilho que você merece, tá? Eu vou conversar com vocês, trazer alguns insights ao longo do episódio e no final eu vou fazer um exercício com vocês, tá? Que fizeram comigo, foi muito especial e me deu um norte muito bonito e alinhado com o que eu espero da minha vida. E eu tenho certeza que vai te ajudar muito, principalmente se você tá nessa fase de não enxergar muito bem o que você quer pro seu futuro. Tá bom? Antes da gente começar, queria te lembrar para você deixar 5 estrelinhas se você estiver nos escutando no Spotify. Seguir a gente na plataforma de áudio que você estiver nos escutando, seja Spotify, no YouTube, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você receber as notificações quando vierem novos episódios. E, obviamente, seguir a gente nas redes sociais, @escuta.ela no Instagram. E agora, não sei se vocês estão sabendo, se vocês estão ligadas, que a gente tem um clube, tá? Um clube de assinatura onde você vai estar ainda mais próxima de mim. Você vai ter acesso a episódios exclusivos do podcast, onde só as assinantes vão ter acesso. E não só isso, o nosso clube do livro. Todos os meses a gente escolhe uma leitura que tenha esse gênero, leitura de cura ali bem apurado, justamente pra gente curar as nossas feridas, mas de uma forma leve, gostosa e em comunidade. E não tem comunidade melhor pra isso do que o Escuta Ela. Então eu te convido a conhecer um pouquinho mais o nosso Clube da Escuta, clicando no link que tá aqui na legenda desse episódio e fazer parte dessa comunidade maravilhosa de mulheres que estão em busca de autoconhecimento, de pertencimento e de evolução pessoal. Bom, então vamos começar, né? Se você escolheu escutar esse episódio, eu acredito que tem alguma coisa aí na sua vida que tá te incomodando, que o título te pegou e falou, não, tem algo aqui que não tá legal, tô me sentindo travado, tô me sentindo sem saber direito a minha direção. Vamos ver se essa garota aí consegue me trazer algum insight pra melhorar essa situação, certo? Primeiro de tudo, eu quero te afirmar, te acalmar, tá? Que todo mundo passa por isso. E que esse sofrimento que você tá vivendo, essa angústia de não saber exatamente o caminho, quais são os passos pra você entender exatamente o que você quer pro seu futuro, ele é real, tá? Ele não é pra ser diminuído, ele não é pra ser banalizado. Ele é real. Assume. Eu acho que o primeiro passo pra gente cuidar de qualquer tipo de sofrimento que a gente tá vivendo é assumir que ele existe. É você olhar de frente para a emoção e deixar ela se comunicar com você. Eu sei que dá medo, muitas vezes, porque são emoções não muito confortáveis. Se você se permitir abrir a porta para essa emoção entrar e conversar com você, talvez você entenda que ela não é tão assustadora assim, que na verdade ela quer te passar uma mensagem. Eu gosto muito dessa analogia que a minha terapeuta me passava, porque eu tinha muito medo da minha ansiedade, por exemplo, né? Então eu ficava a qualquer custo tentando barrar que ela chegasse. E aí, a história que ela me trouxe é, imagina que você tem a sua casinha ali, no meio das montanhas, que você se sente extremamente acolhida, confortável, bem dentro dessa casinha e que tá tudo em paz na sua vida. Até que passa um visitante. Esse visitante bate na porta uma vez. Aí você fala, ai, tô tão confortável aqui, tô tão bem, ai, eu não quero receber ninguém. Aí você ignora, fala, não vou abrir. Aí esse visitante começa a bater um pouco mais forte. E aí você começa a falar, não vou abrir.
até o momento que esse visitante, ele começa a esmurrar a sua porta. Porque ele quer entrar, ele quer ser ouvido, ele precisa de ajuda com alguma coisa. Você tá no meio dessa montanha, talvez seja a única pessoa que tá ali. E quanto mais você ignora esse ser que quer ali, tá tentando chamar sua atenção, mais forte fica. Então você decide deixar esse visitante entrar. A princípio pode ser que esse ser, né, entre de uma vez e comece a falar um monte de coisa, porque você foi ignorando, né, foi tornando aquela coisa maior. Mas aí você, com calma, decide convidar este ser, esse visitante, para tomar um café, tomar um chá. Me fala, o que você tá em busca aqui? E esse visitante vai se acalmando e ele vai conseguindo se comunicar com você. Esse visitante são as suas emoções desafiadoras. A principal fonte da analogia ali ele é um visitante. Essa emoção é uma visitante, não é a sua casa e nem é você. Então, a partir do momento que você se permite deixar que isso entre e converse e se mostre ali, as coisas vão acalmando, você vai entendendo qual é a mensagem. Muitas vezes, para você abrir essa porta, talvez você precise de ajuda, tá? Eu acho que esse também é um sinal. O abrir a porta pode dar muito medo. Então, você buscar um profissional que te auxilie, né? Você ter essa guiança, essa orientação, às vezes é muito positiva, tá? Então, também deixo isso aqui de alerta. Mas o principal objetivo dessa analogia é vocês entenderem que esse sofrimento que vocês estão vivendo nesse momento, esse incômodo precisa ser escutado, tá? Não adianta você ignorar, achando que isso vai fazer o desconforto passar, porque não vai, só vai ganhar mais força. Então, leva o seu desconforto pra tomar um café. O que tá pegando? Sabe assim? O que tá pegando nesse seu medo? O que você tá frustrada na sua vida? Faz uma lista, prós e contras do que tá acontecendo, do que você quer, do que você tem medo. Põe isso à mostra. Esse é o primeiro passo, caso você esteja se sentindo empacada na sua vida. Esse episódio aqui eu decidi fazer porque eu escutei um episódio também de um outro podcast da Mel Robbins, junto com a Martha Beck, que se chama How to Find Purpose and Design the Life You Want. Esse episódio, ele ressoou muito dentro de mim, então eu acho até que é um ótimo complemento, tá? Caso você goste do assunto e queira se aprofundar. Ele é todo em inglês, então talvez você tenha que ter ali um domínio da língua, mas foi muito maravilhoso. E o que me pegou muito foi uma frase que ela trouxe, que é: a maior parte do seu sofrimento não vem de eventos externos, mas sim dos seus pensamentos. Então, assim, gente, óbvio, existem eventos externos que vão acontecer na nossa vida que estão fora do nosso controle. Uma perda, uma decepção amorosa, um rompimento, que vai causar um sofrimento e veio a partir de um acontecimento ali fora do nosso controle, certo? Porém, falando aqui do total, do dia a dia, da maioria das coisas que acontecem na nossa rotina, são mini sofrimentinhos que a gente vai acumulando ao longo do dia, de se sentir frustrada porque não foi na academia, porque se olhou no espelho e não gostou da imagem, porque alguém falou torto com a gente, porque alguma coisa no trabalho ali não tá legal. Então a gente vai somando ali pequenos acontecimentos do dia a dia, e aquilo, se a gente não souber administrar, se torna essa grande fonte de incômodo e sofrimento. E caso você tenha muita dificuldade em ajustar a sua mente, a sua lente interna, para tentar enxergar ali esses desafios como oportunidades de você transformar questões na sua vida, eu te recomendo ler o livro Mindset, da Carol Dweck. Ela fala muito sobre mentalidade de crescimento, mentalidade fixa. Não vou aprofundar esses temas aqui, mas te convido a buscar, caso seja uma coisa que ressoe por aí. Mas esse exercício de você tentar pegar esse desafio, pegar esse desconforto, e foi a partir disso que eu comecei o episódio hoje, falando, talvez este momento de maior incômodo da sua vida seja um dos mais importantes da sua trajetória. Porque se você enxergar esse desafio como um convite para você investigar o que precisa ser transformado dentro de si e você investigar o caminho que você quer traçar a partir de agora é a hora da mudança de chave. Agora é o momento do script do seu filme, do seu roteiro de vida, que a personagem tá ali na confusão, ai meu Deus, com o seu conflito, e de repente
a história ganha ainda mais força, de repente a história fica ainda mais interessante, porque ela vai ter que lutar contra o seu desafio, lutar contra o seu inimigo ali daquele momento, para aquela história ter um final feliz. E a gente sabe que os finais felizes dos filmes não são exatamente como na vida, mas se você encontrar o seu caminho, por mais que tenha obstáculos, desafios, perrengues, ainda assim é o seu final feliz, porque você encontrou onde você quer percorrer. Outra coisa muito importante para esse momento, até para você estar um pouco mais preparada, é você investir em ferramentas de autocuidado que genuinamente vão mudar o seu estado de espírito. Porque o que acontece, gente? Vamos dizer, você tá vivendo agora um momento que você tá frustrada, que você tá se sentindo travada, né? Tem alguma coisa ali te incomodando no seu dia a dia, então você não tá no seu melhor estado de espírito, digamos assim, né? Então é natural que quando a gente tá um pouquinho para baixo, a gente acabe não fazendo tudo que a gente deveria fazer para se sentir melhor. Esse é o ponto. E esse é o problema. É aí que entra o looping. Porque você já tá se sentindo meio desanimada, já tá meio frustrada, aí você fala, ai, pra que eu vou na academia? Ai, tô com uma preguiça, acho que eu vou ficar aqui no meu sofá mesmo, porque eu mereço. Entra nessas sabotagens porque o seu estado de espírito tá um pouquinho mais, né, borocochô. Mas, meninas, é nessa hora que você tem que dar um up e você tem que se forçar a fazer algumas coisas que vão mudar o seu pano de fundo emocional. O que eu quero dizer com isso? Você vai ter que investir em movimentar o seu corpo, você vai ter que investir em fazer pequenos atos de autocuidado no dia a dia que você sabe que vai melhorar o seu humor. Então, que horas que você acorda hoje? Você tá contente com isso? Você gostaria de acordar um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais cedo? O que tá te impedindo de fazer isso? Como que é assim que você acorda? Você já sai atropelando um monte de coisa pela sua frente? Ou você consegue acordar um pouquinho mais com calma, fazer um café com calma, comer? Como que tá sendo isso pra você? Você tá movimentando o seu corpo? Você tá bebendo água? Você tá comendo bem? E parece coisas que são muito bestas, mas assim, gente, o feijão com arroz é o primeiro passo pra você se sentir melhor. Para de ficar no looping da sofrência. Você tem que ter autorresponsabilidade de saber que pelo menos a sua saúde, o seu estado de espírito está, sim, nas suas mãos modificar. A partir do quê? Das suas escolhas diárias, das suas atitudes. Então, se você está se sentindo nesse momento travada com alguma coisa, incomodada, se pergunta agora, nesse momento. E o que vier na mente é a resposta, tá? O que você precisa fazer hoje para você se sentir um pouco melhor com você mesma? O que veio na sua mente é isso. Você precisa ter mais horas de sono, você precisa se importar mais com a sua saúde, você precisa ter mais pausas, você precisa ter mais momentos de lazer. O que você precisa? Vai e faz. Porque quanto melhor você se sentir dentro da sua própria pele, isso vai refletir no seu olhar pro mundo. Então você vai encarar os problemas e encarar os desafios com uma outra lente. Mas você precisa estar ajustada interna. Então, essa é uma dica muito importante, tá? No episódio que eu recomendei aqui pra vocês, da Mel Robbins, ela fala uma coisa que ficou muito na minha mente. Eu também tenho minhas dúvidas, mas eu achei muito interessante e vou trazer aqui pra reflexão, tá? Eu vou falar em inglês, mas depois eu traduzo, tá? É o seguinte, ela disse: "The opposite of the thought that brings you fear is the next step towards awakening." O pensamento contrário do que te traz medo, angústia, desespero, é o próximo passo para você despertar. Eu comecei a tentar aplicar isso na minha vida. E, gente, vocês sabem, quem me acompanha aqui há muito tempo sabe que eu não sou da filosofia da positividade tóxica, sabe assim? De você ficar só repetindo um monte de frase a troco de nada e achando que nada tem problemas e que quanto mais positivo a gente pensar, melhor vai ser a vida. Não, eu acho que a gente tem que abraçar, assim, os nossos sofrimentos, foi tudo que eu trouxe aqui no início, né? Deixar essas emoções desafiadoras entrarem e terem espaço para conversar. Mas eu acho, sim, que a gente pode exercitar algumas coisas, como se você pegasse um parafuso e desse uma apertadinha, assim, para você tentar enxergar as coisas de uma outra maneira. E eu sou uma pessoa que, inclusive, tá aqui fazendo podcast, tendo Escuta Ela, não porque eu sou uma pessoa extremamente positiva, pelo contrário, a minha mente vive me sabotando, a minha mente vive entrando em uns loopings negativos,
E é por isso que eu comecei a estudar, é por isso que eu comecei a trabalhar meu autoconhecimento, e ainda é um exercício diário. Então, tudo que eu trago aqui também são exercícios que eu trago pra minha vida. Eu avalio como que é o resultado e trago adiante. Então, o que eu comecei a fazer? Ela tá dizendo aqui que o pensamento oposto, né, do que tá te trazendo muita angústia, pode ser o primeiro passo pra você se libertar, pra você evoluir. Então, essa ideia de eu não sei o que eu quero do meu futuro, né? Isso já vem um peso. Eu não sei o que eu quero do meu futuro. E se a gente mudasse pra meu futuro me reserva coisas infinitas, nas quais eu vou descobrir ao longo do caminho. O meu futuro tem inúmeras possibilidades. O meu futuro tem muitos caminhos para eu percorrer. Eu só preciso encontrar. Já tem um outro tom, né? E é meio que o oposto do que eu tava falando. Então, talvez esse ajuste possa ajudar você a enxergar esse desafio com a mentalidade de crescimento, que é muito que a Carol Dweck fala no livro Mindset, que é você enxergar as possibilidades por trás desse desafio também. Por isso que eu reforço, esse momento que você está vivendo, ele é essencial. É agora que você vai começar a realmente refletir. Porque o incômodo, ele é um convite para a transformação. Então é maravilhoso você estar incomodada. Maravilhoso você estar se sentindo travada. Porque se você não tivesse sentindo nada disso, você não ia mudar nada na sua vida. E se a sua alma tá pedindo por transformação, é porque você consegue. É porque você tem espaço para novas coisas surgirem. Nada que repercute, que a nossa alma pede é porque não consegue dar conta. Você dá conta. É só você acreditar, se preencher mais de si, entender o caminho que você quer ir. E minha filha, vai. Talvez você quebre a cara? Sim. Talvez você tropece? Sim. Talvez você passe por alguns buracos e fale, ai meu Deus, mas não era isso que eu imaginei. Sim. Mas você só vai saber a partir do momento que você começar a caminhar. Uma outra coisa muito importante para este momento da sua vida que você tá se sentindo travado, que você tá sentindo que você não tá sabendo para onde ir, é escutar o seu corpo. Gente, pode parecer loucura, pode parecer papo de hippie, mas é o seguinte, o seu corpo, ele comunica coisas que nem a sua mente é capaz de comunicar. Só que você só vai conseguir realmente entender, realmente perceber e estar alinhada se você estiver conectada com você. E como é que eu me conecto comigo mesma? Com todas as coisas que eu falei pra vocês fazerem ali, ó. Na rotina de autocuidado, em exercitar o seu corpo, em cuidar da sua saúde, em ter uma boa noite de sono, ter momentos de pausa. Se você colocar meditação, então, na sua rotina, minha filha, você vai encontrando cada vez mais essa conexão. Silêncio, se conectar com você e perguntar o que você precisa. O corpo responde. Eu tô falando sério. Eu sou a prova viva, tá? Que o corpo fala. Tanto quando as coisas são pro nosso bem, tipo assim, é esse o caminho, quanto pra não é por aqui. Alerta. Vou dar alguns exemplos. Sabe quando você tá falando com alguém e você toca em algum assunto e você sente... O brilho no olho é uma coisa que, não sei vocês, eu sinto. Eu sei quando meu olho tá brilhando. E toda vez que eu sei que meu olho tá brilhando, a pessoa fala pra mim. Seus olhos estão brilhando, sabia? Falando sobre isso. Se os seus olhos brilham, se você sente um arrepio com determinados assuntos, quando você pensa em determinada coisa na sua vida que você almeja, se você sente isso, se você sente o que no inglês tem a frase gut feeling, né? Esse sentimento no estômago. Você sente essa vibração vindo daqui. Acredita. Esse é o pedido da sua alma. É o que você quer pra sua vida. É o que faz as coisas terem sentido pra você. Tudo que faz seu olho brilhar, a pele arrepiar, essa sensação de... Nossa, se isso acontecer na minha vida, eu vou ser muito feliz. É aí, esse é o caminho, foca pra lá. Não é na idealização, ai, nossa, sei lá, né? A gente tem umas imagens assim, putz, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ficar muito feliz. Claro que eu vou ficar. Quem não quer? Você não quer ganhar na Mega Sena? Eu quero. Eu também quero, todo mundo quer, né? Mas quando eu falo isso, não é uma coisa que realmente brilha o meu olho, porque não tá no meu controle. Mas assim, se eu penso em um dia estar num palco,
conversando com várias mulheres e vendo a emoção dela no olhar e tendo uma equipe ali para chamar de minha, com escuta ela e vendo a minha comunicação ajudando as pessoas e aquilo ganhando uma proporção e eu vejo a minha família, eu vejo a minha futura casa, meus filhos, tudo isso vai trazendo uns quentinhos, assim, umas sensações que eu sei que é esse o caminho que eu quero. Como que eu vou construir tudo isso? Não sei. Tô construindo cada dia. Mas entenda isso, escuta o seu corpo. A mesma coisa para quando é uma coisa que você não quer. Bom, vocês estão acompanhando o podcast, né, essa temporada. Tô falando várias vezes sobre relacionamentos. Inclusive, teve episódio com a Vicky Ripper que eu falei da minha vida toda, praticamente, de relacionamentos. Então, a gente já tá íntimas, né? Tiveram 2 ocasiões que eu tava tentando voltar um antigo relacionamento que eu achava que eu precisava daquilo, que eu queria aquilo, mas sabe quando no fundo tava falando assim, não é esse caminho. Deixa aí. Mas o meu ego, a minha angústia, a minha mente tava dizendo, não, mas eu tenho que tentar um pouco mais, eu tenho que tentar. Sabe o que o meu corpo fez? 2 vezes, tá? Uma vez, eu fui me encontrar com a pessoa, tal. Eu comecei a sentir enjoo físico, tá? Eu não tinha comido nada de diferente, eu não tinha feito nada de diferente. Foi encontrar a pessoa que eu comecei a me sentir enjoada. E teve uma outra vez que as minhas pernas empipocaram. Do dia pra noite, eu acordei me coçando inteira. Tipo, a sensação era que eu tava com urticária da pessoa. Olha que louco. Quer sinal mais claro do corpo falando não é pra você estar ali? Não é pra você se relacionar com essa pessoa neste momento? Então, assim, o corpo fala, ele avisa, ele traz sinais. Escute o seu corpo. Não deixa ele chegar no ponto da exaustão, não deixa ele chegar no ponto da doença, pra você prestar atenção no que você precisa mudar. Presta atenção nos sinais do seu corpo. Isso é muito importante pra você entender o caminho que você quer seguir. Escutou, Júlia? Uma outra reflexão que eu quero trazer pra vocês é a teoria do snowboard. Quem inventou essa teoria? Euzinha. Se vocês escutarem a teoria do snowboard em outro lugar, é porque copiou de mim, tá? Porque eu inventei ela. O que acontece? Eu amo snowboard, tá? Snowboard é um esporte que se pratica na neve com uma prancha no pé. Você fica com os pés numa bota, cravado numa prancha, tá? E você vai esquiando, descendo a montanha. Eu passei a gostar desse esporte depois de ter me esfolado inteira. A primeira vez que eu fui viajar e fui praticar esse esporte, eu só chorei. Eu não aproveitei um instante. A viagem foi, assim, tortura, porque eu só me machucava todos os dias naquela montanha. Eu não tive um momento de prazer. A não ser lá, os últimos 5 minutos da viagem, eu falei, nossa, eu acho que eu entendi alguma coisa. Pum, caí de novo e eu me machuquei, gente, inteira. Eu era pura dor. Passou um ano, fui de novo praticar esse esporte. E aí, um professor me deu essa dica que eu levei pra vida e, de repente, esse esporte passou a ser o melhor do mundo pra mim. Que é, você tem que olhar pra onde você quer que a prancha vá. Não fica forçando o seu corpo, porque o que acontecia? Eu queria ir pra direita, eu ficava tentando forçar o meu corpo pra ir pra direita. Eu quero ir pra esquerda, eu tentava forçar o meu corpo, tentava ficar controlando tudo com o meu pé. E eu tava insegura, então eu ficava olhando pro chão. Eu ficava olhando pra ver pra onde eu ia, se tinha alguma coisa, tal, se meu pé tava certo. E toda vez que eu olhava pro chão, ou eu olhava pra qualquer outro lugar que não fosse o lugar que eu queria ir, bum, eu caía. Quando eu entendi que tudo que eu tinha que fazer... Tinha umas outras coisas que eu tinha que fazer, mas que ao olhar pra onde eu queria ir, a prancha ia, eu achei aquilo mágico. E funcionou. E eu passei a aproveitar e se tornou um dos melhores esportes pra mim. Sensacional. Então, assim, a teoria do snowboard é: a vida vai te guiar, o seu corpo vai entender, as oportunidades vão aparecer pra onde você estiver olhando. Se você tá querendo ir pra um caminho de prosperidade, de oportunidades de trocas, de pessoas interessantes, mas você só tá olhando
Ah, mas eu não tenho nada disso, mas eu não posso, mas eu não consigo. Você tá olhando para outro canto, você não tá focando naquela direção, você não vai. As oportunidades não vão aparecer. A partir do momento que você começar a olhar para a direção que você quer ir para sua vida, encarar esse caminho, as coisas vão acontecer. A vida vai ter o movimento que você busca. Sabe assim? Então essa é a minha teoria do snowboard, gente. Comentem aqui o que vocês acharam. Se vocês aplicarem, vocês me falam. Fê, tô fazendo aqui a teoria do snowboard, eu tô olhando pra onde eu quero ir. Eu tô começando a buscar pessoas, conexões, imagens daquilo que eu quero. E tô parando de olhar pra aquilo que não me interessa. Você fica lá querendo uma vida com bem-estar, com autoconhecimento, mas você fica ali nas redes sociais, olhando fofoca, falando mal dos outros, vendo o problema da ciclana, olhando o problema da fulana, vendo só o que falta na sua vida e não o que você já tem, vendo só os problemas e não as oportunidades. Aí fica difícil. Então, lembra que onde você olhar, a sua prancha vai. E agora, como prometido, a gente vai fazer o exercício que vai te ajudar a enxergar exatamente o caminho que a sua alma tá pedindo, que faz o corpo arrepiar, que é pra onde você tem que olhar pra teoria do snowboard fazer efeito, tá? Então, é o seguinte, eu não sei onde você está me escutando esse podcast, se você tá no trânsito, se você tá na sua casa, mas por mais que você escute isso aqui fazendo várias outras coisas, eu quero que você faça o compromisso com você mesma de, em algum momento, parar tudo que você tá fazendo e adiantar todo esse episódio pra fazer só essa parte conscientemente em silêncio, tá? Ah, eu tô dirigindo, não tenho como fechar o olho, não tenho como fazer. Tudo bem. Escuta esse exercício, mas depois volta e faz conscientemente em silêncio, tá? Vamos lá, vai ser quase que uma meditação, tá bom? Então você vai encontrar um espaço confortável, você vai se sentar confortavelmente, você vai buscar um lugar que estiver silencioso na sua casa, um momento que você se sinta confortável em pensar sobre você. Vai ser um momento de você com você mesma, esse encontro. Se você quiser colocar um cheirinho gostoso, você coloca. Cria o seu mood, tá? E aí, eu vou te convidar a fechar os seus olhos e imaginar como você quer se ver em X anos. Você vai determinar esse número, tá? Pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui 5 anos, pode ser daqui 10 anos. Você vai imaginar a sua vida a partir dessa linha do tempo, tá bom? Então, você vai fechar os olhos e você vai imaginar que você está deitada numa cama num dia comum da sua vida. Onde você está? Como é esse quarto? Que horas são? Tem alguém do seu lado? Ou você está sozinha? Como que é esse ambiente? Aí você vai se levantar e você vai abrir a janela. O que você vê nessa janela? Aí você vai levantar, né? Viu a janela, viu a vista, foi pro banheiro. Você vai entrar no banheiro e vai dar de frente pro espelho. E no espelho você vai ver a sua melhor versão. Você tá muito bem, com saúde, se achando linda, maravilhosa. Como que você tá? Como que tá o seu corpo? Como que tá o seu cabelo? Como que tá a sua feição? Enxerga a fundo a sua melhor versão. E aí você escuta um barulho. Que barulho é esse? O que você tá escutando? Aí você abre a porta do quarto, vai saindo. O que você vai encontrando na sua casa? O que tem ao seu redor? O que você vai fazer agora? Nessa manhã comum da sua vida. E aí você vai montando essa rotina do dia perfeito. Esse é um dia banal da sua vida, mas ele é absolutamente perfeito. Porque você está em paz, porque você faz aquilo que você ama, porque você está em volta de pessoas que você ama. E porque você se sente muito bem com quem você é. Como que é a sua rotina? O que você faz durante a manhã?
depois do seu café? Para onde você vai? O que você faz? Qual que é a sua ocupação? Como que você contribui para o mundo? Quando você volta para casa no fim do dia, como você está se sentindo? Quem está lá te esperando? Onde é esse lugar? Monta esse cenário. Monta esse script. Porque é isso. Esse é o caminho que você busca. Esse é o caminho que a sua alma está pedindo. Esse é o seu sonho. É isso que você busca. Esse é o seu propósito. Às vezes a gente acha que é uma coisa grandiosa, mas a felicidade está no dia banal. Mas você tem que encontrar o caminho que vai te levar para esse dia, que simplesmente é mais um dia na sua vida. Mas ele te traz toda a felicidade. Te preenche de verdade com aquilo que sua alma está pedindo. Eu espero que esse exercício traga um pouco mais de clareza para onde você quer direcionar o seu olhar. E aí, a partir de agora, esse futuro pode ser construído. A partir de hoje, nas suas pequenas, muito pequenas decisões. Essa versão que você viu no espelho, o que ela faz? E o que você pode começar a fazer hoje para chegar nela? Ela não vai aparecer do dia para a noite. Ela é uma construção. E está nas suas mãos escolher o que você vai fazer para chegar até lá. Então, você não está mais perdida. Você sabe para onde ir. Essa mensagem, tudo isso te trouxe clareza. Te trouxe, pelo menos, uma resposta. Nem que seja o que você não quer. Ou para onde você quer caminhar. Para onde você quer se ver morando. O que você quer se ver fazendo. E aí vai de você agora começar a destrinchar esse futuro em pequenas etapas e começar a se movimentar. E se lembra, para onde o seu olhar estiver, a sua prancha, a sua vida, o fluxo, as oportunidades vão aparecendo, tá bom? Eu quero muito saber o que vocês acharam desse episódio. Eu quero muito ver os comentários. Me mandem no direct ou comentem aqui, seja no Spotify, no YouTube, como que reverberou todo esse episódio pra vocês. Compartilhem com as suas amigas, compartilhem com as pessoas que você ama, porque pode ajudar ainda muita gente. Compartilhem nos stories, né, marcando o Escuta Ela, a gente sempre tá de olho, a gente sempre reposta. Se inscrevam na nossa newsletter também, para receberem semanalmente textos, dicas, conteúdos. E lógico, vou convidar vocês a se inscreverem no Clube da Escuta, pra gente ter essas trocas, como aqui, ainda mais íntimas, conhecer um pouco mais de vocês, a gente ler coisas juntas, trocar no nosso chat. Tá sendo muito legal ter as assinantes por lá, tá? E você que tá gostando do podcast, por lá vai ter episódios exclusivos. Você vai poder me mandar ideias e dicas e temas que você quer que eu trabalhe e eu vou criar esses episódios, tá bom? Tá tudo aqui na descrição. Muito obrigada por escutar até aqui. Até quinta-feira que vem.